tudo bem com você? Paz seja contigo. Eu sou a pastora e psicóloga Gabriele Salles e hoje eu estou aqui para te falar um pouco sobre a importância da infância. As pesquisas em neurologia mostram que a primeira infância é um período fundamental no desenvolvimento cerebral. Os bebês começam seu aprendizado muito cedo, desde o período do pré-natal, perinatal e o pós-natal. As primeiras experiências da criança, ou seja, os vínculos que elas criam com seus pais, com seus cuidadores, os seus primeiros aprendizados afetam profundamente seu posterior desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Ou seja, esses primeiros processos, essas primeiras vivências são totalmente importantes para o decorrer da vida daquele ser, não só da criança, quanto posteriormente o adolescente que ela irá se tornar, o adulto e até mesmo o idoso que ela irá se tornar. Na primeira infância se constrói o alicerce humano, a base de onde serão fixadas todas as estruturas para a sua vida. Com certeza é a base de tudo. Como uma casa, se bem estruturada, suportará o que vier posteriormente. Ou seja, uma casa, para que ela possa ser construído um outro vão, um outro patamar nela, é preciso consultar a sua base. Assim é a infância. A infância é a base da vida e ela precisa ser bem estruturada para que ela possa suportar as posteriores transformações, as seguintes transformações, as seguintes vivências que ocorrerão, né? Então é muito importante ter uma infância bem solidificada. Enfim, aquilo que é bem construído poderá suportar o crescimento e as transformações. Loli Cunha, que é uma pediatra, ela é uma especialista também em neuroanatomia, ela vem falar em um dos seus textos, que tem como título A Resolução dos Bebês, ela aponta que o desenvolvimento do cérebro depende de uma complexa interação entre os genes com os quais se nasce e as primeiras experiências que se tem. As primeiras experiências têm um impacto decisivo na arquitetura do cérebro e na natureza e na qualidade da capacidade do adulto. Ou seja, existe uma relação direta entre as experiências e o desenvolvimento cerebral. E tudo isso é muito importante na infância. Deve-se entender que a nutrição, não apenas o alimento propriamente dito, quando a gente fala de nutrição, muita gente acha que a gente está falando apenas do alimento, mas não é apenas do alimento propriamente dito, mas também todas as ações de cuidado e os tipos de estímulo aos quais as crianças serão submetidas. Ou seja, você também nutre o seu filho com as ações e com os estímulos que ele está propício, não apenas com o alimento. Pode-se dizer que as relações sociais com os primeiros cuidadores, mãe, pai, avós ou até mesmo outras pessoas que se ocupam dessa função, são determinantes nesse processo de formação da criança. E por isso devem ser relações de qualidade, baseadas tanto na atenção às necessidades, quanto do corpo, do organismo, das emoções, quanto dos vínculos afetivos consistentes, comunicação, segurança, ainda oferta de boas experiências para lhe apresentar o mundo. Então é muito importante nutrir a criança de afeto, é muito importante estar atento a essas necessidades da criança. É uma interação. É preciso que os adultos estejam inteiros nessa interação, que estejam disponíveis para acompanhar cada passo desse caminho inicial e que consigam tanto decodificar os sinais que chegam ao redor dessa criança, quanto também aqueles que são transmitidos pela criança. Aprender a se comunicar além das palavras, mas também se comunicar com os gestos com essa criança. E ser também
perceptível aos gestos e palavras dessas crianças. É importante compreender que nem tudo é dito também com palavras, mas com comportamentos, com gestos, com atitudes. Então é muito importante que nesse processo da infância, os pais, os cuidadores estejam atentos a esses sinais que são transmitidos pela criança e também estejam atentos aos sinais que são emitidos por si para a criança, né? Ao que está sendo apresentado, ofertado a essa criança por parte desses pais e cuidadores. Falando desse processo de construção cerebral e do sistema também, desse processo do sistema, essa mesma autora, Loli Cunha, ela vem ainda falar nesse mesmo texto, A Resolução dos Bebês, ela traz uma afirmação, né? Dizendo que a emoção do sentimento de estar com ou em segurança, sentido pelos bebês em interação com os seus cuidadores, é imprescindível para a saúde mental dessa criança, conquanto determinante das construções, nas construções desses caminhos neurais adequados, ou seja, essa interação entre pai, mãe, cuidador e bebê é muito importante na construção dos caminhos neurais dessa criança, né? Esse sentimento de estar em segurança ou de estar com segurança é muito importante para a construção neural dessa criança, é muito importante para a construção cerebral dessa criança e porquanto para o desenvolvimento dessa criança. Essa emoção é essencial para a formação da quantidade e da qualidade das células neurais próprias para cada tempo específico da plasticidade cerebral dessa criança, da plasticidade neural, ou seja, é que como se faz com as crianças está diretamente ligado à constituição do corpo e da mente se desenvolvem fazendo marcas em seu futuro. Ou seja, esse processo de interação entre cuidador, cuidadora, mãe, pai, esses papéis parentais são muito importantes para essa construção cerebral da criança e também deixam marcas. Por isso que eu trago até mesmo, voltando um pouco do que eu falei no início desse vídeo, que a infância ela é totalmente importante porque ela além de ser a base da vida, ela deixa marcas para a vida, ela deixa marca para as futuras vivências, para as futuras fases. Por isso que muitas vezes, quando nos encontramos no consultório, muitas vezes até mesmo atendendo um adulto, convocamos eles muitas vezes a falar sobre a sua criança, sobre a sua infância, porque nessa infância houve marcas, ela foi selada de alguma maneira. Então é muito importante nós nos atentarmos para essa fase da vida que muitas vezes é tão negligenciada, sabe? Que muitas vezes é tão desperdiçada ou até mesmo muitas vezes são tapados os olhos, né? Quem nunca ouviu aquela frase de dizer assim, não, ele não entende nada, ela não entende nada, ou é importante não falar sobre isso com a criança, deixa fazer o que quiser, deixa falar o que quiser, deixa agir como quiser, não entende nada. Então acaba negligenciando essa fase da vida que é tão importante quanto as outras, porque ela solidifica, ela é a base mesmo das outras que virão. Então eu preciso de uma base solidificada. As relações com esses cuidadores, com essa rede familiar é totalmente importante para o desenvolvimento não só cognitivo, psíquico, como também o desenvolvimento físico e emocional dessa criança. Essas relações que se interlaçam, né, ao qual a criança se interlaça, é totalmente importante para esse desenvolvimento. Né? Por quê? Por que é importante? Porque a família é o primeiro grupo social ao qual a criança está inserida. É a primeira rede ao qual a criança está inserida. Todos os valores são aprendidos e vivenciados nessa rede familiar. São repetidos
conscientes e inconscientemente em outros grupos, ou seja, o que a criança aprende ali, ela pode repetir tanto conscientemente quanto inconscientemente, né? Quem nunca ouviu aquela frase assim, o que se faz em casa se repete na rua, aquilo que se aprende em casa é o que se replica na rua. É exatamente isso, muitas vezes consciente ou inconscientemente a criança vai replicar aquilo, vai repetir aquilo. A forma ao qual a criança aprende na relação familiar é o que ela vai levar para as suas relações. A forma ao qual a criança aprende nas relações parentais, pai, mãe ou até mesmo um cuidador que assume essa função de pai e mãe, é a forma que essa criança vai replicar em suas relações, até mesmo em suas relações amorosas futuramente, em suas relações de amizade futuramente. Ela replica isso. Então é muito importante que você se atente para essas relações. De que essa criança está sendo nutrida nessa relação parental, nessa relação familiar? O que ela está aprendendo nessas relações? O que ela está absorvendo nessas relações? Porque o que ela está aprendendo nessa relação é o que ela vai levar para as outras relações da vida dela. E é muito importante até mesmo se atentar aos lugares que essa criança está nessa relação. Se nessa relação familiar essa criança não tem o poder de fala, como assim? Ela não tem a oportunidade de expor o que ela está sentindo, o que ela está pensando, dentro do limite cognitivo dela, dentro do vocabulário dela, dentro da possibilidade dela. Se ela não tem essa abertura, esse acolhimento nessa relação, possivelmente futuramente, é importante até abrir um parêntese e destacar que não é algo que eu estou diagnosticando aqui ou até mesmo incisindo aqui, né? Colocando como incisivo. É importante isso, mas assim, possivelmente, futuramente, essa criança possa buscar esse lugar em uma outra relação. Ela possa buscar esse lugar de não ter o poder de fala também, de não ter o poder de expressão também em outra relação. Então é muito importante se atentar em que lugar essa criança está sendo colocada nessa relação familiar. Como essa criança está sendo colocada nessa relação familiar? Em um lugar muitas vezes de problema, em um lugar muitas vezes de renúncias, né? Como muitas vezes, para eu ter você, eu tive que renunciar a muitas coisas. Para você estar aqui, eu tive que renunciar a muitas coisas. Ou seja, um lugar de renúncias, um lugar de, nossa, você está me causando muitos problemas, muitas dificuldades, um lugar de problema. Em que lugar essa criança está sendo colocada nessa relação? E de que essa criança está sendo nutrida nessa relação? É muito importante porque o que ela aprende nessa relação familiar, que é o primeiro grupo social ao qual ela está inserida, é o que muitas vezes ela vai replicar nos outros grupos, nas outras relações que ela possivelmente, futuramente estará inserida. Então é muito importante, perceba a importância da infância, a importância dessa fase da vida. Na infância também, os pais exercem um papel fundamental, que é um papel de não serem apenas pais, mas formadores. Claro que conquanto ao longo da vida também, os pais são grandes exemplos, são grandes mestres, mas principalmente na infância, os pais exercem um papel fundamental, que é um papel de formador. Eu vou te explicar um pouquinho. Nós já nascemos com uma parte da nossa personalidade já conosco, que nós chamamos ao qual de temperamento, é inato. São heranças genéticas, né? É herdado, já nasce conosco, que determina como sentimos e como manifestaremos as nossas emoções, boas ou mais. Não pode ser modificado, o temperamento não pode ser modificado, não pode ser alterado, não pode ser transformado, porque já é uma parte integrante de nós, já nasceu conosco e é fundamental e é inata. Né? Já nasceu em nossa corrente genética, então não tem como ser modificado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para que você entenda melhor. Desde bebês, nós já damos sinais se seremos mais quietos, mais agitados, e muitas vezes, por ser inato, esse temperamento, por ser herdado, muitas vezes você vai ver muitas pessoas dizerem assim, ele é mais agitado porque puxou o pai, ela é mais agitada porque puxou a mãe, é mais quietinho assim porque puxou o pai, puxou a mãe, e por aí vai. Porque o temperamento, ele é inato, ele é herdado, ele vem
de uma origem genética. Entretanto, existe uma outra parte da personalidade ao qual é construída. E é esse o papel formador dos pais, na construção de uma outra parte da personalidade, ao qual chamamos de caráter. É uma construção. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, mas o caráter não é inato, não é herdado. Não, o caráter ele é construído. Uma parte dele é inata, mas uma outra parte é construída, ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas acham que ele é inato, mas não, ele é construído. Uma parte é composta pelos genes e uma outra parte pelo ambiente externo. Então, existe uma parte que já nasce conosco e uma outra parte que é formada pelo ambiente, pelas pessoas, por esses formadores principais, que são os papéis parentais, que são os cuidadores, que exercem uma função totalmente importante na infância, na construção desse caráter. Sua construção ocorre através de frequentes experiências e interações ao qual moldamos parte da nossa vida sobre diversas influências, sobre uma diversidade de influências. Ele pode ser lapidado, ao contrário do temperamento que eu falei que não pode ser lapidado, não pode ser moldado, o caráter sim, ele pode ser lapidado, ele pode ser moldado, ele pode ser refinado, pode sofrer interferências de acordo à vida, de acordo às vivências da vida, de acordo às experiências da vida. A sua construção ocorre na infância, mas a lapidação, ela pode ocorrer durante toda a trajetória de vida. Então é muito importante perceber isso, né? A sua construção mesmo, a sua matriz, a sua transformação ocorre na infância, a sua construção ocorre na infância, mas a transformação, a lapidação, a refinação pode ocorrer durante toda a trajetória da vida. E o caráter, é importante perceber que o caráter é uma peça fundamental e irrevogável na vida do ser humano. É uma peça-chave na vida do ser humano. Então é importante os pais se atentarem para essa preciosidade que é o caráter, né? E para a grande importância que tem na vida dessa criança como formadores desse caráter. É durante a primeira infância que o indivíduo passa pelas fases mais importantes e significativas da aprendizagem. E é nesse momento que a criança aprende, por intermédio da família, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre os valores, sobre as crenças, sobre os princípios que são transmitidos dentro dessa casa. Ou seja, é nesse lar, é nesse reduto familiar, é nessa rede familiar, são nessas interações, nessas interligações, nessas relações parentais, nessas relações com os cuidadores, nessas relações com as pessoas ao qual estão inseridas nessa família, nesse reduto familiar, que o caráter dessa criança é construído. É nesse reduto familiar que é passado as crenças, os valores, os princípios e tudo isso que vai constituindo este caráter, o que é certo, o que é errado, o que é propício, o que não é propício a fazer. Então perceba a importância dessa construção na vivência da infância, no pilar da infância. É muito importante se atentar para isso. Formar uma pessoa com um bom caráter é imprescindível, pois essa é uma característica que está diretamente relacionada ao modo ao qual o indivíduo pensa, sente e reage diante das diversidades da vida. Então, assim, a formação do caráter é totalmente importante porque isso vai resultar na forma que esse indivíduo vai sentir, na forma que esse indivíduo vai reagir, na forma que esse indivíduo vai até mesmo transmitir diante das vivências da vida. Os pais, eles são totalmente importantes, é até redundante eu estar falando isso aqui, mas é importante para que você grave. Os pais, eles são totalmente importantes porque eles são os apresentadores, são os pais, pai, você mãe, você cuidador. Você que vai apresentar para essa criança os grupos sociais aos quais eles
irão conviver, você que vai ofertar o suporte necessário para que ele ou para que ela possa compreender a dinâmica de comunicação nesses grupos. É você que vai apresentar para essa criança essa interação das relações sociais, o que é propício, o que não é propício para ela fazer nesses grupos sociais. É você que vai ofertar todos os valores, todos os princípios, o respeito. É você que vai ofertar isso para essa criança. E você até mesmo não só vai ofertar, como é importante você também permitir o processamento dessa criança diante de tudo isso que você ofertar. Por quê? Porque essa criança vai receber a sua oferta, vai processar a sua oferta e vai emitir essa oferta ao mundo. Essa criança vai receber o seu ensinamento, os seus valores, os seus princípios, tudo que você está nutrindo ela vai processar tudo isso e ela vai transmitir isso aos grupos sociais que ela estiver inserida. E esses grupos podem ser na escola, esses grupos podem ser na igreja, esses grupos podem ser nos ambientes externos que ela estiver inserida. Ela vai transmitir tudo que é nutrido, tudo que é ofertado, tudo que é alimentado, tudo que é perpassado por você. Então eu recebo de você, processo e emito. Então perceba a importância de ofertar um bom alimento, de ofertar uma boa nutrição a essa criança, de ofertar exatamente um bom ensinamento para essa criança. Então, é muito importante que você, pai, mãe, cuidador, perceba o tipo de alimento que você está oferecendo a essa criança, o tipo de oferta que você está dando, porque o que ela receber não só é o que ela vai replicar, mas é o que ela também vai emitir, transmitir para o mundo. Então ela vai ser alimentada, vai processar esse alimento e vai emitir esse alimento ao mundo. Então se atente para isso. Na próxima videoaula eu estarei continuando falando sobre a formação da personalidade. Não perca, dê sequência para que você compreenda um pouco mais sobre a importância da infância. Te espero na próxima aula.